Sexo é algo tão vital, sexo é algo que tem tanta potência, tem tanta energia na sexualidade, que a vida nasce de uma relação sexual. Ela é capaz, uma relação sexual é capaz de gerar uma outra vida. Todos nós aqui fomos gerados por uma relação sexual. Todos nós, todos os seres humanos. Daí, entender como ela é perigosa. Você conhece grandes homens de Deus que caíram por causa de sexo. Você conhece grandes líderes. Davi, você olha a história de Davi, irmãos, você olha, misericórdia, esse homem é um homem de Deus, mas esse homem, depois do seu adultério, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele colheu amargamente os frutos do seu pecado. Em quarto lugar, é muito importante você entender, então se lembra bem, você precisa saber que é divino, você precisa saber que é humano, você precisa saber que é perigoso, mas em quarto lugar você precisa saber que é possível. Dentro do seu casamento, você celebrar a sua sexualidade, você glorificar a Deus. Quando você responde à sua sexualidade, quando você vive uma sexualidade plena, você glorifica a Deus. Quando você é homem de verdade, você é macho de verdade, você está glorificando a Deus. A nossa sexualidade é para a glória de Deus, dentro do casamento, né? Agora, essa área, irmãos, é uma área muito complicada por outras razões. Primeira razão, irmãos, porque nós não temos uma educação sexual adequada dentro do nosso lar. Pouquíssimos aqui. Se eu perguntasse aqui, levanta a mão, quem teve uma educação sexual? Quem aqui teve um pai que pegou uma Bíblia no Salmo 139, mostrou e disse, olha meu filho, você nasceu macho, porque isso foi uma determinação de Deus, isso aqui Deus é uma determinação, um decreto de Deus. Você não nasceu como um parafuso que nasce em série, não, você é único, Deus te criou como um ser humano, e o dia que Deus foi te criar, Deus tomou uma decisão, eu vou criar um macho, e você é macho por isso, porque Deus fez isso. O seu corpo é de Deus, o seu órgão sexual é de Deus, seus apetites sexuais são de Deus. Isso tudo foi feito por Deus, para a glória de Deus, para ser celebrado dentro de um casamento. Agora existe o mundo, existe o pecado, agora existe Deus. Poucos aqui tiveram uma orientação sexual, dizer o que é uma relação sexual, o que é sexo para o homem, o que é sexo para a mulher. Poucos tiveram uma orientação sexual bíblica. Quem são os professores de sexo da nossa sociedade? Eu tenho 55 anos, na minha adolescência, quem ensinava sexo para a gente era a molecada na rua. E se aprendia tudo errado. Aprendia cada coisa que você fala, meu Deus do céu, dá mais medo do que atração, né? Ficar curioso. Né? Você ficar, meu Deus do céu, como é que deve ser isso? E não sei o que. Né? Aquelas revistinhas que você via aqui, quando você olhava aquilo, no primeiro dia você quase caía das pernas. Aí você ficava louco para ver, ia tal, e ficava aquela crise, você não tinha com quem conversar aquilo, medo, vergonha. Alguns pais resolviam o problema de educação sexual dos seus filhos, sabe como? Pais, inclusive, até pais crentes já fizeram isso. Pegava um menino com 14 anos, levava numa zona, pegava a prostituta mais experiente lá, abria a porta, jogava o moleque lá dentro, fechava a porta, saía dar risada com os amigos e tomar cerveja, só para esperar a hora que ele sair, como é que ia ser a cara dele. E depois falar assim, meu filho é macho, meu filho não é homossexual. Agora, você imagina o trauma de um menino de 14 anos, com a prostituta experiente, imagina. Isso, a maioria das pessoas iniciavam a sua vida sexual assim. Não tinha orientação. Então, o primeiro problema da área sexual é que falta orientação. Aí você vai dizer, Paulo, mas hoje tem muita orientação. Só que a orientação de hoje é errada. Hoje você pega o mundo secular, você pega hoje uma sexóloga, você pega aquela mulher, eu não vou lembrar o nome dela, mas aquela que vai no Serginho Grosma dar aula de sexo, é a maior referência hoje para os jovens de sexo. E ela fala tudo abertamente sobre sexo, mas ela não tem o quê? O filtro das escrituras, do Criador. Ela é humanista, ela é centrada no homem, é sexo pelo sexo, não é sexo para a glória de Deus, dentro dos padrões de Deus. Então as respostas que ela dá lá são respostas totalmente humanas, secularizadas, sem Deus.
Então ela vai incentivar sexo homossexual, sexo de todo tipo. A troca de parceiro como alternativa, o filme pornográfico para estimular casais. Então, esse é o grande problema, falta de educação. Somado a isso, irmãos, nós temos um outro problema. Eu e você, nós temos uma natureza pecaminosa. O apetite sexual que foi dado por Deus, com equilíbrio antes da queda, depois da queda com a natureza pecaminosa, a maioria de nós temos apetites sexuais desordenados, causados pelo pecado, fruto de filme pornográfico. Muitos jovens, muitos homens crentes assistem filme pornográfico, aí vê aquela mulher que pendura lá no Lúcio, cai de ponta cabeça, faz relação de tudo quanto é jeito. Irmãos, aquilo lá não existe. Se você estudar o que é um filme pornográfico, a maioria das mulheres e homens que faz filme pornográfico é à base de remédio, de droga, e algumas são possessas de demônios. Aquilo ali não é sexo. Aquilo é bestialidade. Aquilo é uma coisa totalmente fora. E infelizmente muitos homens assistem aquilo ali, chega em casa, pega a sua mulher e quer fazer igual. E se a mulher não submete aquilo, ele fala que ela é fria, que ela não. Por exemplo, a maioria dos homens que assistem filme pornográfico, o primeiro desejo sexual dele com a esposa é sexo anal. E ele fica forçando a mulher a sexo anal, forçando a mulher a sexo anal. Agora, se você tivesse estudado sexualidade, estudado anatomia, você vai ver qual é a função da vagina e qual é a função do ânus. Se você estudar o que é um ânus, você vai ver que ânus não tem função sexual. Ânus não é órgão sexual. Deus criou o ânus para botar para fora. E muitos homens, por falta de entendimento, por falta de orientação, nós temos uma cultura machista, nós temos uma cultura que coloca o sexo anal como algo muito bom, muito importante. Isso desperta desejos, filmes pornográficos. E muitas mulheres crentes sofrem caladas, porque o marido força. Assistiu um filme, viu. Então, nós temos apetites sexuais desordenados que precisam ir para a cruz, precisa ser tratado. Somado a isso, irmãos, Deus, em terceiro lugar, além de faltar educação, além de nós termos uma natureza pecaminosa, nós, na relação do casamento, você vai casar com uma pessoa que é uma mulher. Opa, quer dizer, pastor, claro, em sexo isso não é tão claro. Porque muitos homens acham que a mulher pensa como um homem em termos de sexo. O sujeito foi fazer um casamento e falou para o pastor, vamos fazer um curso de casais? Vamos. Era aquele sujeito enrolado, né? Tal dia, pastor, vamos fazer? Vamos, uma vez por mês. Tá, faltou. Pastor, vamos fazer. E foi chegando o casamento. E foi chegando o pastor, meu filho, nós temos que fazer esse curso, você vai casar. E foi indo. E o pastor também não conseguia marcar um horário. Chegou o dia do casamento e falou, pastor, eu caso hoje, não conseguimos. Falou, vem cá, deixa eu dar uma lição para você. Se você gravar um negócio só, já está bom. Ah, é? Falou, a lição vai ser curtinha. O que é? Mulher não é homem. Ô, pastor, claro que não é homem. Não, você só aprende isso. Mulher não é homem. Se você aprender que mulher não é homem, o seu casamento já vai começar a ficar bom. Irmãos, sexo para homem é uma coisa, sexo para mulher é outra. É outra coisa totalmente diferente. Uma cena verídica, aconteceu com um colega nosso. O filho dele pequeno se acidentou, quebrou o braço, machucou, foi para o hospital, faz cirurgia, não faz cirurgia, aquela ansiedade, aquele sofrimento, aquela angústia. Criança de 4, 5 anos, aí o médico chegou, não vai precisar operar, mas vai ter que engessar, tem que tomar remédio, ele está com muita dor, o moleque chorando, toma remédio, vai e corre para o hospital e vai para a farmácia, chega em casa, aquele estresse, susto, podia ter sido pior, aí chega em casa, filho único, né, menino, aí o menino passa febre, não tem mais nenhum problema, passa dor, a criança dorme, os dois aliviados, aí vão tomar um banho. Aí entra no banheiro, a mulher tira a roupa, o homem tira a roupa, o homem começa a olhar para a mulher, já começa a pensar, já tem ideia, já começa a se aproximar e vai para o lado dela, ela olha para ele e fala, meu Deus, esse homem é um monstro. Como é que num dia como hoje ele consegue pensar em sexo?
O homem olha para a mulher e fala, meu Deus, essa mulher é fria, como é que ela pode numa hora dessa não pensar em sexo? Porque o homem é totalmente diferente da mulher. E se nós não entendemos, irmãos, o que é uma mulher, e não entendemos que sexo não é para você, sexo é para ela, se você não tiver esse entendimento, você vai ser um animal dentro de casa. Você vai ser que nem um animal reprodutor, que só quer reproduzir. E muitos homens são agressivos, são violentos, porque o instinto do homem é assim. Você precisa entender o que é sexo, você precisa buscar a graça de Deus, você precisa conversar sobre isso com a esposa. A maioria dos casais não conversa. Pai, você não conversava com seu pai, você não conversa com Deus, como é que você vai conversar com a mulher? Com o teu filho, então, nem pensar que você vai tratar de um assunto desse. Com a tua filha, então, como é que você vai sentar com os filhos e conversar sobre isso? Então, irmãos, essa é uma área que nós precisamos de muita ajuda. Nós precisamos de boa literatura bíblica, nós precisamos de homens de Deus, precisamos de conselheiros, precisamos de orientação segura. Há dúvidas, há perguntas, há muitas lutas nessa área. E eu gosto muito desses provérbios, nós vamos ler agora. Eu vou pedir que alguém faça essa leitura para a gente. Alguém que goste de ler, por favor, lê o capítulo todo para a gente. Alguém que gosta, fica em pé e lê para a gente aí. Isso. Pode continuar. Bem, obrigado, irmão. Texto maravilhoso, né, irmãos? Que riqueza desse texto, né? Irmãos, lembra que nós estamos falando desde o início que em termos de casamento, em termos de nossa sexualidade, Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com a mentira. A ferramenta de Deus é verdade, sempre.
Ó, não come aqui, porque se você comer, você morre. O diabo chegou e falou, pode comer que não morre. O homem comeu e morreu. O diabo chegou e falou assim, não pode comer nada. Deus disse, não, pode comer livremente de tudo, é só dessa que não pode. E aí o diabo pergunta para a mulher, mas por que não pode? Não pode porque se comer morre. O que o diabo falou? Não morre. Então, o diabo sempre trabalhou com mentira. Jesus falou, ele é o pai da mentira. A mentira faz parte do cardápio do diabo. E se tem uma área, irmãos, que o diabo conta muitas mentiras e a maioria dos homens acreditam, é na área sexual. Vocês querem ver? Eu vou pedir ajuda para vocês. Cada um fala uma mentira do diabo nessa área em que a maioria dos homens acreditam. Só para vocês entenderem, eu vou falar uma para vocês começarem a entender. Primeira mentira, sexo é para você. Isso é uma mentira. Nós acreditamos. Segunda mentira, quanto mais mulheres você ter relação, melhor você é. O bom não é aquele que tem só uma, o bom é aquele que tem muitas mulheres. Outra mentira. Vocês conseguem identificar alguma mentira do diabo nessa área? No quarto você pode tudo. Boa pergunta, meu irmão. Esses dias alguém disse para mim, pastor, o que o senhor acha desse conceito que quando fecha a porta, se os dois concordarem, pode fazer tudo? Eu falei, irmão, eu acho que você está certo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, se você conseguir ficar só em dois dentro de um quarto, a gente consegue ficar só em dois? Deus está presente. Você está em três. Agora, se os três concordar, que tal começar com Deus perguntando para ele? Outra mentira. Quem consegue identificar uma outra mentira? Ele saber fazer. Ótima pergunta. Ótima colocação. Irmãos, essa é uma das mentiras mais deslavadas. E as pessoas acreditam. E aí o sujeito tem um monte de experiência sexual antes do casamento, vai para o casamento cheio de trauma, cheio de crise. O que era para ser experiência é carga e sobrecarga. Aí casa com a moça da igreja virgem, aí ele vai querer... Olha, é um sofrimento. E o padrão de Deus é outro. Outra mentira que a gente vê muito por aí. O padrão é esse, né? Você tem que sair com um monte de mulher, depois... É isso mesmo, Paulo, você está certo. Agora, tem uma mentira que quase todo homem acredita. Você pode trair a tua mulher que ninguém vai descobrir. Não é verdade? Quer dizer, não é mentira? Os adúlteros, eles não pensam isso? Quando um homem cai em adultério, o que ele pensa? Ninguém vai saber. Mas fulano não ficou sabendo? Ficou porque o cara é Marcão, pô. Também o cara lá eu não, né? Eu sou o cara, pô. Você acha que comigo não. Eu sou esperto. O diabo gosta que você acredite em você. Essa é uma mentira do diabo. Ninguém vai saber. Ninguém vai te pegar. No roubo é a mesma coisa, né, irmãos? Vocês acham que se todo mundo que roubasse tivesse certeza que ia para a cadeia, para o inferno, ele ia roubar? Não, porque ele acha que vai sair safo. Ele acha que não vai ter nada. Irmãos, nessa área, você não pode buscar no sexo aquilo que só Deus tem para te dar. Quem te realiza como ser humano não é uma mulher. Você acha que sexualmente uma mulher vai realizar um homem? Nunca. Nunca, não tem uma natureza caída. O homem não tem limite para satisfação sexual. Vocês querem um exemplo de um homem natural? Ronaldo, o fenômeno, o carioca, casa no castelo de Chantilly lá, uma das mulheres mais lindas do mundo, gasta 5 milhões de euros no seu casamento. 60 dias depois, ele está dentro de um motel em São Paulo com 3 homens. Agora, eu sei que fantasia sexual, tem fantasia sexual que é legítima, não tem problema nenhum. Mas eu fico imaginando o que um sujeito faz com 3 homens dentro de um quarto. Que imaginação sexual que esse cara tem, né? O que vai fazer com 3 homens? Que tara é essa? O que isso mostra, irmãos? O que isso mostra? Que o ser humano não tem limite para o pecado. A nossa alma, a nossa tara sexual, ela é insaciável.
Se você não está contente com a sua esposa, com a mulher, você pode ter 1000. Você pode ter todas as mulheres do mundo. Aliás, Salomão já conta essa história. Ele saiu com tantas mulheres que chegou uma hora que ele não acreditou em mais nenhuma. Ele falou, só acredito em homem, mulher não acredito mais. E ele não era homossexual, mas Irmãos, o casamento é para uma mulher. Nós precisamos aprender a ser satisfeito com uma mulher em Deus. Esse é o padrão de Deus. Pois não? Sim? Nem ele achou. Verdade, verdade, irmão. Porque a insatisfação é muito grande. Essa área você não alimenta com sexo, essa área se alimenta com Bíblia, se alimenta com graça, com Cristo. Agora, esse texto aqui, irmãos, ele é um texto que é uma prevenção contra adultério. Pastor, aquele relógio lá é quase 10h30, quer dizer que ele está 15 minutos atrasado. Isso quer dizer que eu tenho mais 15 minutos. É isso, tá bom. Esse texto, irmãos, é uma prevenção de adultério. Eu gosto muito de trabalhar adultério como prevenção. Porque ninguém adultera da noite para o dia. Você não amanhece um dia assim animado e fala, acho que hoje eu vou pecar. Hoje eu vou adulterar. Levanta, sai, pega. Não. Irmãos, isso é uma escalada. Isso é um processo. Primeiro começa na mente. E eu já quero falando algumas coisas aqui muito importantes de vocês entenderem. Um homem casado, um homem crente tem que ter ética, tem que ter postura, tem que ser homem sério. Esse negócio de homem que tem gracinha com as mulheres, tem liberdade com mulher, que brinca com mulher, dá carona para mulher, tem liberdade na casa de mulher, pegar Facebook, ficar batendo papo, conversando no WhatsApp. Meu irmão, você está brincando com fogo. Você está procurando. E quem procura, acha. Se você pegar uma bacia de gasolina, pegar uma tocha de fogo e ficar passando em cima assim, vai pegar fogo. Não adianta orar e jejuar, não. Está andando na beira do abismo? Vai cair. Uma hora o vento sopra diferente, você cai. Irmãos, essa área é uma área que você tem que ter distância. O texto nos adverte. Olha o verso 7. Agora, pois, filho meu, dai nos teus ouvidos, não desvies da palavra da minha boca. Olha a palavra-chave no verso 8. O que diz? Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Você está cheirando adultério aqui. E outra coisa, irmãos, aqui eu vou abrir o jogo com vocês. Todo homem, sem exceção, ele tem um semáforo sexual dentro dele. Ele sabe a hora que é vermelho, a hora que é verde, a hora que é amarelo. Você chega numa padaria, você pede um cafezinho, do jeito que a moça te atende, você sabe. O farol falou, está verde, pode continuar. Tem moça que atende bem a gente, não tem? Tem mulher que atende bem, mas tem umas que atende bem demais. É só um cafezinho que você pediu, você não pediu tudo aquilo. Ou pediu. Irmão, sexo é uma comunicação não verbal. Do jeito que você fala, do jeito que você brinca, do jeito que você dá liberdade. Como é que você cumprimenta? Você quer saber se você é um fariseu nessa área? Se você é um adúltero que está pertinho na beira do caminho? O dia que você vai numa padaria, você vai no mercado, você vai numa loja, numa farmácia, você encontra aquela mulher que você tem um relacionamento bacana, tal. O dia que a tua mulher está junto, você cumprimenta de um jeito, o dia que você está sozinha de outro. O dia que a tua mulher está junto, você chega, como é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem? O dia que a mulher não está, como é que é isso? Você sabe disso. Você sabe. Você emagreceu, você falou que a mulher emagreceu, pronto. Pior que já começa com mentira, né? Não emagreceu nada, o homem nem olha essas coisas, né? Agora, irmãos, nós temos que cuidar. Homem que tem intimidade com mulher, homem que fica batendo papo madrugada no Facebook com mulher. O que você está conversando com a mulher no Facebook, meu irmão? O que você está procurando? Esses dias estourou um homem começou a ligar para uma mulher de madrugada, entrar no Face lá. No segundo dia o marido dela, ela acordou o marido e falou, meu amor, estou no Facebook aqui, fulano quer bater papo comigo.
pegou o telefone e ligou para ele. Falou, aqui é o marido, você quer falar com a minha mulher? O que você quer falar com ela? Não, quer dizer, desculpa, eu achei que... Agora, se deixa, vai dando corda, vai dando liberdade. Você acha que homem pode ter amizade com mulher, gente? Claro que não. Você está louco? Você pode ter amizade com a mulher, desde que a tua mulher tenha amizade com ela mais que você. Aí tudo bem. Você pode ter amizade, a tua mulher pode ter amizade com um homem, desde que você tenha mais amizade com ele ainda. Irmãos, eu tenho alguns princípios que alguns me chamam de radical. Não dou carona para a mulher se a minha mulher não estiver junto. Não dou carona, não pego carona com mulher. Não vou na casa de ninguém, eu sou pastor. E as pessoas acham até que pastor é anjo, né? Você chega, quem está em casa com você, meu amor? É o pastor, é o pastor. É o pastor, não tem nada. E tem pastor que acha que é anjo mesmo. De vez em quando cai um, é pena que voa para tudo quanto é lado, né? Você chegou numa casa? Eu sou assim, eu chego numa casa dos meus irmãos, eu tenho 3 irmãos casados. Eu vou na casa deles. Opa, fulano está aí? Não, entra, espera ele. Não, eu vim depois quando ele estiver. Aí a senhora, Paulo, mas a sua cunhada é uma tarada, ela vai te agarrar lá dentro? Não. Mas você tem vizinho olhando, você tem pessoas, você tem sua mente perigosa. Você chegou num lugar. Nós temos um pastor que eu ajudei ele na sua crise, ele com 2 filhos adolescentes, um ministério brilhante. Um dia ele foi numa dessas lojas aí comprar um eletrodoméstico e a moça atendeu ele bem. O problema é que ela atendeu ele muito bem e ele percebeu, mas ele gostou e ele começou a alimentar aquilo. E conversa, e vai, mas uma intimidade. Irmãos, essa área todo mundo sabe, a luz amarela acendeu. Qual é a palavra do verso 8? Foge, sai correndo. José largou até a roupa. Volta para buscar a capa não, que você fica. Não volta para buscar a capa que você fica. Porque pecado na área do adultério, ele é bom. O pecado é bom, ele não é ruim. Se fosse ruim, ninguém ia. E aí a pessoa atendeu ele bem. Na saída ele perguntou para ela, que hora você sai? Ela falou, 6 horas. 5 para 6 ele estava lá para fazer uma pergunta para ela que não tinha nada a ver do produto. Já ofereceu carona e foi. Quando a gente estava ajudando, ele disse para nós assim, pastor, na hora que eu cheguei, que aquela mulher começou a me atender, eu vi que era uma cilada do diabo. Mas eu achei aquilo que o irmão falou, mais um pouquinho. E esse irmão disse para nós depois, ele se arrependeu, obviamente, paga o preço até hoje. Tinha 2 filhos adolescentes, um pré-adolescente e outro adolescente. Ele disse, pastor, quando estourou a bomba, que eu sentei minha esposa, meus 2 filhos, eu tive que olhar no rosto dos meus filhos e confessar o meu adultério. Eu só não me suicidei, porque eu sei o princípio de Deus para um suicida. Foi a pior morte da minha vida, olhar no olho dos meus filhos, eu um pastor, meus filhos crentes, e eu dizer, papai saiu com outra mulher, traiu a sua mãe, eu vou ser disciplinado pela igreja, eu vou deixar de ser pastor. Oi. O crente tem que ter postura. Eu faço parte de um grupo de ciclista, nós pedalamos, nós fazemos cicloculturismo. E obviamente que o nosso grupo 90% não é evangélico. Mas são senhoras, são casais, e eu sempre coloco versículo e tal. Um dia desse lá, um deles
colocou lá uma mulher seminua, com piada, com insinuação, e aí ficou aquele silêncio, né? E aí? O crente tem que se posicionar. Eu respirei fundo, orei, busquei a Deus, coloquei um posicionamento lá. É o seguinte, pessoal, essa postagem, de duas uma, ou essa postagem não é desse grupo, ou eu não sou desse grupo. Eu tenho princípios, tenho valores, tenho convicções incompatíveis com esse tipo de postagem. Então a minha pergunta é o seguinte: vai continuar tendo essa postagem, eu estou saindo. Agora, se não tiver mais tipo de postagem, eu fico. Por quê? Porque eu sou um homem de valores, eu tenho meus princípios. Mas na hora a pessoa já pediu perdão. Daqui a pouco um monte de crente que é do grupo, pastor, gostei do que o senhor falou, hein? Bacana. Eu não falei nada, né? Falei, mas por que não falou nada? Todo mundo se posicionasse. Irmãos, aqui nós vamos, eu sei que o tempo não nos permite, mas eu queria pegar essa colocação do irmão. Cuidado com a internet, irmão. Está claramente aqui com você? Você tem visitado site pornográfico? Você frequenta site pornográfico? Você gosta de ver pornografia? Você vê isso? Com que tipo de irregularidade? Se é um dia que você caiu, perdão a Deus, é uma coisa. Agora, se constante, volte mesmo. Deixa eu dar uma notícia para você. Algumas notícias. Primeiro, você é um viciado em pornografia. A essência é viciado. Pior notícia. Isso não vai acabar. Vou repetir. Isto não vai acabar bem. Isso vai te levar a outros pecados. Primeiro, porque isso já é pecado. Isso é traição, você está traindo a sua esposa. Se diz, alguém me diz, pastor, mas estou traindo nada, é só uma tela ali, nem conheço aquela mulher. Então chama a tua mulher para ver o que você está olhando lá, só para você ver a vassourada que você vai levar na cabeça, né? Porque a gente acha que isso é normal. Irmãos, isso não é normal. Um crente não pode ter essa prática. O da sua esposa. Você não tem direito de ver outro corpo nu. Outro corpo nu é pecado. Não é teu. Postura, irmãos. Se você tem problema com pornografia, busque ajuda. Busque ajuda. Isso é uma doença. Uma doença terrível. Hoje, gente, o que tem de crente viciado em pornografia é brincadeira. Volte e meia a gente atende um casal com problema nessa área. Outra coisa que você está iludido, achando que ninguém vai descobrir, uma hora vai explodir. Até pela graça de Deus, alguém vai descobrir para te ajudar. Então trate disso. E esse texto, irmãos, ele mostra muito essa verdade. Eu gosto mais desse texto. Primeiro que é um diálogo de um pai com um filho. É como se um filho chamasse um pai e falasse assim, filho, vamos dar uma olhadinha aqui na frente? Então onde você está vendo? Não vendo ele, não filho, vamos olhar daqui uns 15 anos, vamos olhar daqui 50 anos. E esse texto ele divide em duas partes. Do primeiro versículo até o versículo 22, até o 21, ele fala do crente. O 22 em diante é do perverso. Então o pai está falando para o filho, filho, tem dois tipos de pessoa, tem o perverso e tem o crente. O que você quer ser? Porque o perverso, né? Por que o perverso pode? Olha o verso 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e as cordas do seu pecado serão detidas. Deus está dando corda com ele, mas para enforcar ele mesmo. Ele vai morrer. Ele vai para o inferno. É isso que você quer? Se você não quer, a tua palavra é do 1 ao 21. Aqui é para o perverso. O que vai acontecer com ele, diz o verso 23? Ele morrerá. Vai morrer. Mas a partir do verso 1 até o 22 ele fala dos benefícios, né, de um filho que ouve o pai nessa área. O verso 1 e o verso 2 ele pede o ouvido do filho, ele pede o coração. O verso 3 até o verso 6 ele vai dar a razão para você não adulterar, para você não sair fora do seu casamento. Ele diz, porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, as suas palavras são mais doces do que o mel, mais suaves do que o azeite, mas o fim delas é amargoso como um absinto, agudo como uma espada de dois gumes.
os seus pés descem para onde? Para a morte. Seus passos conduzem para o inferno. E como eu disse para vocês, eu era professor e capelão lá da Universidade de Maringá, e nós tínhamos uma sala de professores que a gente tomava um cafezinho perto da minha sala, e tinha um professor lá que ele era muito promíscuo, gostava de sair com a mulherada e contar vantagens, tal. E um dia nós estávamos tomando um cafezinho assim, ele chegou e ele contou, falando para a turma, né, que ele estava saindo com uma menina nova, que estava fazendo isso, e a turma dando risada. E ele olhou para mim e falou: o pastor não gosta dessas coisas, né, pastor? O pastor não gosta de mulher, né? Eu falei: não, você está enganado, eu gosto sim. Tanto gosto que tem uma. Aí ficou me olhando e falou: pastor, mas essa menina que eu estou saindo aí, ó, que menina, com essa aí eu vou até para o inferno. Eu terminei de tomar o café, bati nas costas dele e falei: e vai, viu? E vai. E vai. Tô louco, pastor, tô brincando, filho, mas eu não tô. Irmãos, quantos aqui conhecem a história de pessoas que tinham fazenda, tinha sítio, tinha casa, e por causa de adultério ele perdeu tudo? O texto vai chegar a dizer o seguinte: olha, para que não deis, o verso 9, para que não deis a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Olha o verso 10, para que dos teus bens não se fartem estranhos, e do fruto do seu trabalho não entre na casa da mulher alheia. O teu dinheiro vai para lá. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e você vai dizer: como eu fui imbecil, eu aborreci o ensino, eu desprezei a disciplina, eu não escutei a voz, nem inclinei o meu ouvido, quase que me achei todo mal no meio da igreja, eu fui uma pessoa humilhada por causa do pecado. E a partir do verso 15 ele vai dizer o seguinte: há uma saída para a sua sexualidade, há uma saída para os seus apetites sexuais, há uma fonte onde Deus preparou um espaço para você celebrar a sua sexualidade, que é o casamento. Invista no seu casamento, cuide do seu casamento, beba a água da sua própria cisterna. Ele está dizendo, busque ali. Quando chega no verso 20 ele diz: por que, filho meu, você vai andar cego atrás da estranha? Por que você abraçaria o peito de outra? Ele diz: Deus está vendo tudo. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo. Irmãos, essa é uma área que nós precisamos vigiar. Essa é uma área que nós precisamos colocar diante de Deus. Essa é uma área que nós precisamos ter muito temor. Temor com piada. Até piada, irmão, não é só pornografia escrita, não. A nossa mente, ela é terrível. Esses dias eu estava numa roda só de homens, a gente estava fazendo um passeio, o pessoal da igreja, mas tinha um rapaz que não é da igreja, que estava junto com a gente. Aí nós saímos assim, esperando as mulheres, e ele falou assim: deixa eu aproveitar que não tem mulher aqui, deixa eu contar uma. Eu falei: alto lá. Eu falei: a tua mulher e a minha mulher não podem ouvir essa piada? Ele falou: não. Eu falei: então nem eu. Não, pastor, eu vou contar. Eu falei: não vai contar, se você for contar eu vou sair. Ô, pastor, o senhor é radical, hein? Eu falei: rapaz, eu tenho uma mente, eu me converti com 16 anos. Até hoje eu estou tentando limpar essa mente. Eu coloco versículo lá dentro, eu coloco cântico, eu coloco oração, e é duro. Agora você vem com uma pá de lixo e querer jogar lá dentro? Eu já coloquei uma placa aqui dentro: proibido de jogar lixo. Esses dias a gente estava em casa, passando um programa de humor, desses humor, e humor hoje é só sexo, né? E ali, assim, batendo papo, e a Vera colocou naquele canal, deu uma distraída, e aquela cena lá, e aquelas mulheres mostrando o corpo para cá, mostrando o corpo para lá, e cá entre nós não vai ser corpo feio, né? Não vai pegar uma senhora com cara de maracujá de gaveta para pôr lá, né? Pode saber que são pessoas extremamente atraentes, bonitas, artificiais. O que ela tem ali é dela porque ela comprou, né? E aí eu falei para a Vera: Vera, isso aqui faz mal para mim, isso aqui mexe comigo. Pode tirar esse negócio daí. Falei: que isso, né? Deixa eu te explicar uma coisa: a mente de um homem é diferente da mente de uma mulher. Uma mulher pode ver um homem pelado aqui que não acontece nada, ela vai achar até feio, capaz de sair correndo. Tem um homem que não entende isso. Ele quer ter uma relação com a mulher, entra no quarto e arranca a roupa. A mulher vê você sem roupa, não quer dizer nada. Para nós não. Mas um homem não pode ficar vendo o corpo. Isso mexe com a nossa mente, isso mexe com a nossa cabeça. Então cuidado com filme, cuidado com clipe.
Gente, como o diabo é astuto, né? Você chega lá, tem um canal de clipe lá, você fala, vou ouvir um clipe de uma música bacana. Chega lá, tem cenas explícitas. E se não está explícito, ela está induzindo a pensamento que é até pior, para te levar à imaginação. Então nós temos que ter postura, irmãos. Isso é uma hora que nós precisamos vigiar. Você precisa conversar com a tua esposa, abrir o diálogo sobre isso, conversar devagarzinho, buscar ajuda, ler boas literaturas. Irmãos, hoje tem boa literatura nessa área. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ser sérios e tomar cuidado, porque as feridas produzidas numa alma, no casamento, na vida dos filhos, é uma área que depois produz muito culpa, porque o diabo é assim, ele vai tentar você, a hora que você cair, ele vai te acusar. E vai jogar uma culpa em cima de você que você não pode carregar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê graça para celebrarmos a nossa sexualidade com liberdade, com alegria, com louvor, com adoração, e que possamos viver a nossa sexualidade para a glória de Deus. Se você precisar de ajuda, busca ajuda. Converse com os pastores, converse com líderes, homens maduros, irmãos do Ministério de Casais. Procure os presbíteros, alguém que pode te ajudar. Você tem luta na área de pornografia, busque ajuda. Não brinque com isso. Não brinque. Seja um homem sério, um homem de postura. Cuidado no seu trabalho, gente. Você vive muito tempo no trabalho, a pessoa do lado vai conversando, vai tendo liberdade, vai brincando, vai entrando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Proximidade, intimidade, afinidade é igual a sexo. Um homem não pode ter proximidade e afinidade com a mulher. Que é isso, pastor? O senhor está exagerando. Isso é a mesma coisa que uma filha para mim. Então você vai levar tua filha para a cama, pode ter certeza. Porque um homem não encosta numa mulher só por amizade. Você pode, no começo pode ser amizade, mas daqui a pouco vai despertar. Ah, pastor, mas ela é muito feia. Daqui a pouco vai ficar bonita. Daqui a pouco vai ficar bonita. Eu tenho um amigo que ele diz, pastor, quando eu viajo muito tempo assim, até a perna da mesa eu começo a olhar e começo a falar, rapaz, essa mesa está diferente, né? Já não é igual. Não subestime o poder do pecado. Não subestime a sua capacidade de pecar. Para acertar as coisas você é ruim, mas para pecar você é bom. Para fazer o que é certo, para ter um bom casamento, amar uma mulher, meus irmãos, dá um trabalho que você nem imagina. Mas para ser um homem perverso, para ser um homem promíscuo, nós temos potencial suficiente para ser safado. Nós não somos safados, não somos um homem depravado por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Quem não está sustentando, irmãos, é Deus. Porque potencial para o mal nós temos. Para o mal nós somos bons. Nós somos ruins é para o bem. Nós temos dificuldade é para a cruz. Mas para o pecado, você já nasceu com natureza pecaminosa. E essa é uma área, irmãos, que todos nós somos candidatos. Se você acha que você está isento, você é a bola da vez. A melhor coisa que o diabo gosta numa pessoa é quando ele acha, eu não caio, eu estou bem. Tanto que a Bíblia diz, aquele que... Você viu o que o pastor falou? Não é aquele que está em pé, não. Não tem ninguém em pé. Aquele que pensa, ele acha que ele está bem. Você está achando isso? Cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Esse é um assunto que a gente tem que debater mais, né?